7. Humildade. Nenhuma lista de virtudes cristãs estaria completa sem a humildade. É uma parte central do Evangelho, portanto é central à vida cristã. Jesus a si mesmo se humilhou, a ponto de morrer numa cruz. E nos é dito na carta de Paulo aos Filipenses para termos o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Filipenses 2, 5. Seguimos nosso humilde Salvador quando humilhamos a nós mesmas. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2, 8-11. Uma mentalidade humilde. Jesus deixou os privilégios de sua posição como Filho de Deus, humilhou-se a si mesmo e tornou-se homem para que pudesse morrer por sua igreja. Ele obedeceu a Deus, passando até mesmo por uma morte humilhante numa cruz, e fez isso por nós. Esse é o nosso modelo de humildade. No entanto, a humildade não é a tendência natural do ser humano. Ao contrário, a mulher por natureza tende a atrair para si exaltação, a pensar de si mesma como melhor ou mais importante que os outros. Ela tende a olhar somente para o próprio umbigo. A humildade não é fácil. Exageramos nossa própria importância e enxergamos mais os defeitos e as faltas dos demais. Basicamente, o orgulho é o inimigo do espírito humilde. Nós, porém, fomos chamadas à humildade e devemos buscá-la e encontrá-la. Onde a temos de procurar, então? Olhando para o autor da humildade, o próprio Deus. Busquem o Senhor, todos vocês, os humildes da terra, vocês que fazem o que ele ordena. Busquem a justiça, busquem a humildade. NVI, Sofonias 2, 3. Humilhar-se é um verbo. Jesus declarou que o caminho para a exaltação é, na verdade, um caminho de rebaixar-se, pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Lucas 14, 11. Logo, é melhor humilhar-se a si mesma que ser humilhada pelo próprio Deus. É humilhante ser rebaixada por alguém. A mulher cristã não foi chamada para humilhar os outros, ela foi chamada para se humilhar. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Mateus 18, 4. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno. 1 Pedro 5, 6a. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Tiago 4, 10. Antes, ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago 4, 6. Deus ama o humilde de espírito. Ele exalta, eleva-os de coração humilde e lhes dá mais graça. Logo então, nosso desejo deve ser o de alcançar um coração humilde. Mas como conseguir isso? Já mencionei que não é fácil nem natural. Ainda assim devemos ser capazes de fazê-lo, pois nos foi ordenado que nos humilhemos. Humilhar-se é permanecer debaixo dos pés de Deus. É reconhecer que Ele é Senhor, não você. É confessar pecados e agradecer pelo perdão que Ele oferece. É submeter-se à autoridade divina. Isso é humildade diante de Deus. Deus abençoa o humilde. Guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Salmos 25, 9. O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas, e honra, e vida. Provérbios 22, 4. O Senhor ampara os humildes e dá com os ímpios em terra. Salmos 147, 6. Se desejamos experimentar a bênção de Deus, devemos ser um povo humilde. Ele nos guiará e nos ensinará. Ele nos abençoará com vida, honra e riquezas, e nos exaltará. O humilde está na posição, uma posição baixa, de receber boas dádivas de seu amoroso Deus.
Mas como ser humilde com os outros? Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Romanos 12:16. Humildade é ter o desejo de se dar bem com os outros, ter o mesmo sentimento. Não é tentar aparecer ou expor seus próprios talentos e habilidades, mas escolher ter amigos humildes. E a humildade nunca se enxerga como sábia. O estranho é que as pessoas sábias enxergam o quanto ainda precisam evoluir. Os tolos acham que já são sábios. Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes e sejam prontos para toda boa obra. Não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Tito 3:1-2. 1. A humildade tem uma visão elevada de Deus e uma visão modesta de si. 2. A humildade é obediente. Isso significa que o aluno obedece ao professor, que a filha obedece aos pais, que a esposa obedece ao marido, que o trabalhador obedece ao patrão, que os membros da igreja obedecem aos presbíteros, que o cidadão obedece aos limites de velocidade e paga impostos. 3. O humilde está ansioso por boas obras. Parando para pensar, a maior parte das boas obras beneficia outras pessoas. Devo ansiar por ajudar os outros, pois já anseio por ajudar a mim mesma. 4. A humildade tem a língua sábia e compassiva, logo não fala mal dos outros. 5. A humildade não tem prazer em questionar pura e simplesmente por questionar. Ela deseja ardentemente ter uma boa relação com os demais. 6. A humildade é gentil e cortês, é compassiva e bondosa. 7. A humildade dá ouvidos e é ensinável. 8. A humildade busca perdão pelos pecados e ajusta as coisas com o próximo. 9. A humildade dá lugar aos outros, servindo-os primeiro, dando-lhes o melhor lugar ou o maior pedaço da torta. 10. Por fim, a humildade deve ter lugar com todos, não apenas com que estão em posição de autoridade. Deus odeia o orgulho. O oposto da humildade é o orgulho. Este é mais facilmente exposto como um sentimento de excessiva satisfação pessoal. O orgulho é um pecado ofuscante e endurecedor. Quanto mais lhe cedemos, pior fica. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª sua alma abomina: olhos altivos. Provérbios 6:16-17a. Coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre irmãos. Provérbios 16:18-19. Ao que as ocultas calunia o próximo, a esse destruirei. O que tem olhar altivo e coração soberbo, não o suportarei. Salmos 101:5. O cobiçoso levanta contendas, mas o que confia no Senhor prosperará. Provérbios 28:25. Deus odeia o orgulho, e este é arauto da destruição. Orgulho é queda. Odiemos o orgulho todas as vezes que o enxergarmos em nós mesmas. Como saber se sou orgulhosa? 1. A mulher orgulhosa difama os outros, contando mentiras. 2. A mulher orgulhosa despreza os demais, considerando-se superior. 3. A mulher orgulhosa adora causar problemas, criando contendas. 4. A mulher orgulhosa reage ao orgulho do próximo. Quem ela pensa que é? 5. O espírito orgulhoso não aceita correção. 6. O espírito orgulhoso não assume um problema no lugar de alguém. Por fim, aquela que é humilde ama ouvir louvores a Deus. Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Salmos 34:1-2. A mulher que é humilde está reunida em comunhão para adorar a Deus.
ela tem prazer em louvá-lo. Perguntas: 1. Como Cristo estabelece o padrão para a humildade? 2. Por que para a carne é tão difícil ser humilde? 3. Por que Deus ama a mulher que é humilde? 4. Qual o benefício da humildade? 5. Como identificar o orgulho em nós mesmas?